Caros irmãos e irmãs, a igreja hoje celebra esta festa da dedicação da Basílica de Latrão. O porquê então a igreja ocupou um domingo, dia do Senhor, para celebrar a dedicação da Basílica de Latrão. Primeiramente, entender o que significa uma dedicação. Por exemplo, a nossa paróquia, ela está em reformas para uma celebração da dedicação da igreja. Ou seja, é quando tomamos um espaço e o bispo local vem para fazer os ritos de consagração de um ambiente como o templo, como casa de Deus. Portanto, ou seja, o óleo do crisma pelas paredes, a água benta que é utilizada nos espaços, o incenso, as orações consacratórias do altar, da própria igreja. Todos esses são elementos que compõem um rito para pedir a Deus de que esse ambiente, ou seja, por meio deste rito litúrgico, torne-se, daquele momento em diante, um lugar sagrado onde Deus habita. Esse é chamado, portanto, o rito de dedicação. Estamos marchando a nossa paróquia, esta igreja, já construída há 32 anos, não é ainda dedicada, muito embora que ela seja utilizada para as missas, para o culto, e tantas experiências de Deus aqui foram feitas, mas esse rito que compõe a consagração para que jamais deixe de ser. Então, um rito que a igreja possui para tornar oficial, não é? esta estrutura, esta construção, como sendo casa de Deus, templo do Senhor. Pois bem, hoje a igreja celebra a dedicação de uma basílica, de uma igreja, Latrão. Encontra-se, portanto, em Roma. O que é que há de importante nesta basílica para que o mundo inteiro hoje celebre, fazendo memória dela? Imagine que todo mundo hoje, ao celebrar a Basílica de Latrão, volta-se para essa estrutura. Primeiramente, caros irmãos e irmãs, após Jesus ter subido ao céu, e após os apóstolos terem todos eles morrido, no final do século 100, no final do século I, no ano 100, os apóstolos já tinham todos morrido. O que existia na igreja eram os sucessores dos apóstolos. Foram eles que deram continuidade à missão. Sucessores esses que até hoje encontram-se entre nós, chamados bispos. Pois bem, com a morte do último apóstolo, provavelmente no final do século I, os apóstolos, portanto, deram continuidade à missão, mas em um ambiente muito hostil. Os 3 primeiros séculos do cristianismo são marcados por muita perseguição. Afinal de contas, muitos dos nossos mártires que nós celebramos fazem parte, portanto, desse contexto. Porque a igreja não possuía nenhum lugar para celebrar a missa, nem muito menos permissão para celebrá-la. E naqueles 3 primeiros séculos, a igreja celebrava as missas ou nas catacumbas, que os cemitérios romanos não têm nada a ver com o nosso, não são cemitérios que se encontram na superfície, são cemitérios subterrâneos. Muitas pessoas não iriam por conta da falta de oxigênio e depois da dificuldade de descer até as criptas e as grutas, ali os cristãos celebravam. Como também em ambientes que se chamavam domus ecclesia. 2 palavras que significa, domus significa casa, ecclesia significa igreja. Eram aquelas casas igrejas. Eram pessoas ricas que tinham espaços em suas casas e no final
concedia a um desses espaços um ambiente para que os cristãos, de forma clandestina, pudessem celebrar a Eucaristia. Isso o cristianismo católico passou, ou seja, 3 séculos nessa brincadeira, assim, celebrando as coisas escondidas, porque quando havia um que dedurasse, o Império Romano iria na hora da missa e matava todos. Não era para existir cristianismo no Império Romano. Afinal de contas, Roma sabia o que era que tinha acontecido em Jerusalém, da força que o cristianismo teria em cima dos judeus, e sabendo da potencialidade que o cristianismo tinha e da forma com que ele cada vez mais se alastrava, ao chegar em Roma, não queria que uma coisa daquela se sucedesse ali. 3 séculos, portanto, a igreja passou assim de forma clandestina a se reunir, a viver a sua fé em Jesus Cristo e na palavra do Evangelho. Agora, enquanto mais o Império Romano dizimava, matava os cristãos, o seu sangue parecia água no Nordeste aqui do Brasil. Enquanto mais se derramava água, mais a vegetação via com todo o seu fulgor. Isso para dizer que enquanto mais sangue era derramado, mais o cristianismo crescia. De uma forma, ou seja, a tal ponto de que autores da época diziam que o sangue dos mártires cristãos eram sementes, né, de novos cristãos. Era que quando matavam um mártir, a igreja crescia. Quando matavam um cristão, martirizando, a igreja crescia. No século III, no século IV, quando Santa Luzia foi morta, perseguida, ali onde ela morreu, a comunidade cresceu ainda mais. E como se matou muito cristão, o cristianismo foi crescendo ainda mais. Ou seja, de forma até estranha, porque quando a gente quer vedar algum tipo de coisa, a gente ameaça, e depois na ameaça aquela coisa tende a se estancar. Nas ameaças do cristianismo, a hemorragia crescia mais. A tal ponto que no século IV, um dos imperadores chamado Constantino, vendo de que alguém precisava manter o império, e como todo o império já começava a ser cristão, se matasse todo mundo, quem era que ia sustentar o governo? Quem iria sustentar o império? Então percebeu que em 3 séculos matando cristãos não estava sendo uma boa, porque os impostos diminuíam, porque quem está morto não paga imposto, né? Inclusive, se tem uma dívida e se morre, a dívida é sanada, não fica para outro. Então preste atenção, porque depois, quando é no século IV, Constantino olha e vê de que não está sendo uma boa matar os cristãos, porque a coleta de impostos também tem diminuído, porque o número de mortes tem crescido e as pessoas para ajudarem o império diminui também. Aqui está, meus irmãos, o que de forma errônea muitos professores de história, muitas pessoas desinformadas, ignorantes, é aqui nesse contexto, depois de ter vivido tantas perseguições, que Constantino, com o chamado Édito de Milão, um documento que naquele contexto, depois de 3 séculos de sangue, de muita perseguição, Constantino abre e refaz um documento dizendo: está permitido não somente para os cristãos, mas aqueles que não possuem a religião nossa romana, serem livres para manifestar a sua fé como queira. Por conta desse Édito de Milão, que Constantino, portanto, promulga, se dissemina até os dias de hoje que Constantino tenha sido o fundador da Igreja Católica. Não, porque foi Constantino, até padres. Ou seja, não é assim a história não é essa. A história é que Constantino, ele nem oficializa o catolicismo como religião do império, porque quem vai fazer isso é Teodósio I, no Édito de Tessalônica, 100 anos depois. O que Constantino vai fazer é dar permissão para que outros credos sejam professados
sem sofrer as perseguições que há 3 séculos para trás eles vinham sofrendo, entre eles o cristianismo. Essa besteira de dizer, não, foi Constantino, foi o imperador romano que criou a Igreja Católica. Sim, se ele colocou esse édito para dizer que essa igreja não seria mais perseguida, como é que ele fundou? Que ele não ia perseguir uma coisa que se não existisse, né? Ou seja, eu só persigo o que eu existo. No dia que eu começar a perseguir uma coisa que não existe, eu estou louco. É que diante da existência de 3 séculos de um cristianismo católico que vinha sofrendo tanta perseguição, o Edito de Milão dava, portanto, a liberação do culto livre. Público podia... Ainda não era oficial. Oficial será depois de 100 anos depois. Com Teodósio, esse sim vai assumir a sua religião como o cristianismo. O próprio Constantino, não. No final, se fala de um batismo que ele recebe por superstição, provavelmente. Mas o Edito de Milão de Constantino libera o cristianismo a sair dos sepulcros e das domus ecclesia para que pudesse professar sua fé de forma pública. Por ocasião desse Edito de Milão, Constantino havia no centro de Roma uma casa de veraneio monumental, grandiosa. Com a liberação do cristianismo católico para professar publicamente a sua fé, Constantino concede e doa esta casa de veraneio para a Igreja Católica, a fim de que ali pudesse ser feita a sua primeira construção. A primeira construção realizada no cristianismo católico em todo o mundo foi o utilizo da casa de veraneio de Constantino, onde a igreja foi derrubando as paredes ao interno da sua casa de veraneio e foi construindo uma igreja. Aquilo que não se podia ser feito há 3 séculos primeiros, agora podia ser feito. Nós poderíamos ter um ambiente onde publicamente os fiéis pudessem se agregar. Esta casa de veraneio, que se torna a primeira construção católica no mundo, é chamada a Basílica de Latrão. E ali, naquela basílica, o que é que há de especial nela? Um exemplo, nós temos paróquias, como aqui a Santíssima Trindade, mas o conjunto de todas as paróquias unidas, como a gente chama, se tem muitos peixes, a gente já não chama muitos peixes, a gente chama de cardume, porque tem muitos peixes. A quantidade de muitas paróquias se chama diocese. Cada paróquia tem um padre, e no conjunto delas, quem está sobre a guarda das muitas paróquias é um bispo. Entendam e compreendam o porquê a igreja que o bispo assume se chama catedral. Porque dentro dessa basílica, dentro desta igreja, como aqui nós temos aqui em João Pessoa, encontra-se a cadeira onde o bispo da Paraíba se senta para gerenciar, animar, promover, difundir a fé e defendê-la de todas essas paróquias, desse conjunto de paróquias do qual ele tem a colaboração dos presbíteros. Nossa, colaboramos com ele. Ele, nesse conjunto de paróquias, é o sucessor dos apóstolos que... Aonde é que se encontra o lugar que ele preside todas essas igrejas? Na catedral, porque dentro dela existe uma cadeira que se chama cátedra. Pois bem, é nessa Basílica de Latrão que encontra-se a cátedra do Papa. Ele não só preside a Igreja de Roma, mas de lá, como é o bispo de Roma, preside daquela cadeira todas as igrejas católicas espalhadas pelo mundo inteiro. Por isso que o dia de hoje nós celebramos a dedicação da Basílica de Latrão. Não só porque é a primeira construção católica, mas é porque também nela encontra-se a cadeira onde o Papa anima, defende, difunde a fé, seja dentro de Roma, onde ele é bispo, seja fora da Igreja de Roma, como sinal visível da comunhão entre nós. Por isso que toda missa
o padre na oração eucarística diz: lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Leão e o nosso Bispo Delson, os padres, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. A Basílica de Latrão, então, torna-se para o mundo cristão um ambiente e um sinal de comunhão e unidade. Desde o século IV até os tempos de hoje, quem se senta nessa cadeira é o Papa Leão. E ele é um sinal visível de comunhão, não só porque é bispo de Roma, mas ele é pastor universal de todas as igrejas na caridade. Na caridade. É verdade que hoje, caros irmãos e irmãs, precisamos descobrir de que a igreja, ao construir seus templos, não olham para eles de forma, ou seja, estéril. É verdade de que todos nós estamos nos empenhando nesses meses para tornar bonito o nosso templo, não é? Colocando as artes, não é? Aquilo que é próprio da dedicação da igreja, porque estamos também para dedicar esta igreja, como a Latrão é dedicada, esta também dedicada. Mas existe aqui uma situação que precisamos, ou seja, abraçar. É que, muito embora a dedicação de um espaço como esse a ser transformado no templo e na casa de Deus, nunca se difundiu, ao contrário, de que o templo do Espírito Santo somos nós. Nós somos o templo do Espírito. Afinal de contas, a segunda leitura de hoje disse: acaso não sabeis que sois o santuário de Deus, porque o Espírito dele mora em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus é santo e vós sois o santuário. É que toda essa estrutura e toda essa construção é imagem, aponta para o santuário de Deus que somos nós. Nós somos o santuário de Deus. Porque se essas paredes e esse ambiente não existissem, estávamos aqui celebrando a missa debaixo do sol e somos a igreja. A igreja somos cada um de nós. Agora, olhando para o evangelho de hoje, nós escutamos Jesus indo ao templo e expulsando deles aquilo que desfigurava o templo. Os cambistas, quem vendia pombas e ovelhas e bois, Jesus sai derrubando tudo. Hoje, na dedicação da Basílica de Latrão, compreendendo que nós também somos o templo do Senhor, precisamos quantas e quantas vezes olhar para cada um de nós e compreendermos de que somos templos. E quantos de nós não precisamos ter um chicote na mão para expulsar de nós mesmos aquelas realidades que no Evangelho Jesus expulsou? Bom, Jesus fez um chicote para expulsar os cambistas, os vendedores de moedas, as ovelhas, os bois, os pombos. Mas hoje, com esse chicote na mão, o que é que nós precisamos expulsar de nós? Que não nos configura a sermos de verdade santuários e templos do Espírito. O que é próprio de ser templo do Espírito? Ser habitação de Deus. Então tudo aquilo que não invoca sobre nós a habitação de Deus precisa ser expulso. Porque não nos configura, pelo contrário, nos desfigura. Peçamos, portanto, caros irmãos, que hoje na dedicação da Basílica de Latrão, compreendendo a importância dessa construção como sinal visível, tomemos consciência daquela construção invisível, que somos cada um de nós, templos do Espírito Santo. E que esse Espírito que habita em nós, nos ajude aqui dentro dessa igreja a nos abastecer e lá fora sermos uma igreja que defenda e difunda a fé. Amém?